Saudações a todos, vamos dar prosseguimento e continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre eletromagnetismo clássico. Dando prosseguimento, vamos, porquanto admitamos e consideremos as propriedades estabelecidas no âmbito do nosso minicurso intitulado Geometria Analítica, ou em outro minicurso ainda disponibilizado e exibido no nosso canal intitulado Cálculo Vetorial, no âmbito do espaço euclidiano vetorial de 3 dimensões, ou mesmo na playlist, no nosso mini curso, cuja playlist reúne aulas sobre álgebra linear, nós podemos receber as definições, como por exemplo a definição de produto escalar, operação de produto escalar entre o vetor A e o vetor B, aqui módulo do vetor A, módulo do vetor B cosseno de θ, onde nós podemos entender assim como o vetor A e o vetor B e um ângulo θ entre eles, de modo que nós temos a projeção de A sobre B. Então, isso permite nós escrevermos a energia potencial elétrica, associada ao dipolo elétrico, como -1. Aqui, esta expressão pode ser reescrita como o produto escalar entre o vetor momento de dipolo elétrico e o vetor campo elétrico externo. Podemos escrever então a expressão dessa forma, pois é notório que o módulo do vetor momento de dipolo elétrico multiplicado pelo módulo do vetor campo elétrico multiplicado por cosseno de θ é igual ao produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor momento de dipolo elétrico. Muito bem, podemos escrever essa expressão. Então, agora vamos fazer algumas importantes observações sobre esse resultado. Então vamos disponibilizar espaço sobre a superfície do quadro. Então nós temos aqui, vamos fazer algumas observações pertinentes. Quando, admitindo o caso em que nós temos um campo elétrico externo sobre o qual, ou submetido ao qual está o dipolo elétrico, e o vetor momento de dipolo elétrico está na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico externo, então nós temos o ângulo igual a 0 grau entre esses dois vetores e, portanto, o cosseno de 0 grau, conforme estabelecido pela trigonometria do círculo, esse cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, nós temos aqui o produto escalar entre o vetor momento de dipolo elétrico e o vetor campo elétrico, então o módulo do vetor momento de dipolo elétrico multiplicado pelo módulo do campo elétrico cosseno de 0 grau. Então, esse produto escalar é igual ao módulo do vetor momento de dipolo elétrico, módulo do vetor campo elétrico, escrito dessa forma. E isso implica que a energia potencial elétrica associada ao dipolo elétrico é -1 multiplicado pelo produto escalar, ou seja, pelo módulo do vetor momento de dipolo elétrico multiplicado pelo módulo do vetor campo elétrico. E esse resultado pode ser compreendido como um resultado que expressa a configuração com energia potencial elétrica do dipolo elétrico
em seu nível mínimo. Então nós temos a configuração com energia potencial elétrica do dipolo elétrico sendo mínima. E essa configuração de mínima energia potencial elétrica do dipolo elétrico ocorre quando o vetor campo elétrico está na mesma direção e no mesmo sentido do vetor momento de dipolo elétrico. Muito bem, então uma outra configuração possível que deve ser considerada, aqui está, aqui, uma outra possível configuração ocorre quando o campo elétrico está em uma direção e o vetor momento de dipolo elétrico está em outra direção, no caso a 90 graus em relação a outra, 90 graus entre si. Θ igual a 90 graus implica que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então isso implica que a energia potencial, elétrica associada ao dipolo elétrico é menos 1. Produto escalar entre o vetor momento de dipolo elétrico e o vetor campo elétrico, isso é menos 1. Módulo do vetor momento de dipolo elétrico, módulo do vetor campo elétrico, cosseno de 90 graus. Isso é igual a zero, então. Portanto, essa é a configuração em que a energia potencial elétrica do dipolo elétrico é nula. Exata e precisamente quando o vetor campo elétrico está a 90 graus em relação ao vetor momento de dipolo elétrico. Muito bem, vamos encerrar o nosso ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos vós que estáis prestigiando, todos vós que prestigiais o nosso modesto trabalho. Muito obrigado.